Sem Papas na Língua, com Dionísio da Silva. Professor Dionísio, o senhor como um dos maiores intelectuais do país, um cara brilhante, que aliás não tem uma pessoa que eu converso sobre a Band News FM. Ontem, inclusive, o Edmilson Migovski, que estava falando comigo no telefone, tem uma pessoa que não elogia a coluna, que não fala que é maravilhosa, que é gostosa e tal. Professor, quantas rifas, mesmo o senhor sendo internacional, colorado, o senhor vai comprar para ajudar o nosso pequeno Diego, junto com o William, para que a gente consiga arrecadar o dinheiro que ele fez uma cirurgia agora muito custosa para retirar um tumor do cérebro? Eu já faço no ar a pergunta para não ter chance de não vir pelo menos umas 5 rifas, professor. Mas, alemão querido, você de volta, seja muito bem-vindo. Olha, eu vou comprar tantas rifas quantas o alemão determinar, porque a volta dele merece isso. Além do mais, você me pegou de guarda baixa, porque ontem o Ceará derrotou o Internacional dentro do Beira-Rio. Estou aqui com a cabeça inchada e te agradeço muito as referências sobre o programinha que eu faço com tanto gosto com vocês. E que bom. Mas é que verdade. O público aceita. Professor, 5 rifas só para então vou eu. Tá bem. Vamos juntos, eu e você, 5 cada um, Tá se a gente bom. precisar a gente 5 cada compra um. mais depois. Colorados e tricolores juntos nessa. Professor, que bom ouvi-lo de novo dentro do estúdio da Band News. Entendeu? Ficava com inveja da Mariana e do Boechat. A Mariana é nossa musa, ninguém pode ter inveja dela. Agora veio a Maíra também, professor, que migrou do Pitadas, né? Isso, tiramos a Maíra. Um programinha um pouco maior, né, A gente professor? puxou ela pra de manhã, porque de noite ela sai daqui e era assaltada em Botafogo. A gente botou ela pra de manhã pra ver se dá uma colher de chá pra ela. Vamos ver se ajuda, né? Professor, a gente estava agora há pouco falando sobre a questão dos manifestantes, dessas manifestações que a gente tem tido por aqui. O teu assunto hoje é esse, né? Ou palavras. É verdade. Olha, Rodolfo, a gente começaria com ativista, porque está ocorrendo com a palavra ativista o que ocorreu no passado com a palavra mulata. Isto é, uma palavra coringa. Essa é a fascista, essa é a porta-bandeiras. E daí depois a Câmara, que ao cobrir o carnaval se entrevistasse uma pessoa e dissesse, essa é a fascista, essa é a porta-bandeiras. E daí depois a câmera dava uma volta e dizia, aqui temos uma gloriosa mulata ao nosso lado. Da mulata não se perguntava a profissão. Parecia que a mulata era uma profissão. E não é. Existe a mulata fascista. Sim, a mulata pode ser qualquer coisa, pode ser médica, professora. Eu tenho colegas mulatas, professoras maravilhosas. Jornalistas aqui na Band News FM temos. Então, e usavam mulata como se não fosse outra coisa. Mulata fosse uma profissão e dela não precisasse dizer mais nada. Bom, com a palavra ativista, está acontecendo isso. Ninguém pode ter como profissão ativista. O protesto do ativista, todo cidadão é ativista nesse sentido. Um dia ele vai para as ruas e protesta e entra nesses grupos, como foi o Black Bloc, multidões nas ruas, não é? Mas não existe a profissão. De todo modo, tal como aconteceu com o Black Bloc, que é um movimento que recebeu um nome em inglês, mas que surgiu na Alemanha nos anos 80, 1979, 1980, e que depois ganha o mundo e se caracteriza assim por uma palavra-chave, ocupação, vamos ocupar o Wall Street, vamos ocupar não sei o quê. E depois degringolou para aquilo que é reprovável, né? Porque se é um direito do cidadão protestar, manifestar a sua opinião, não é um direito dele largar a bomba e destruir as propriedades nem públicas nem privadas. É claro, isso que eu ia perguntar agora na coluna, né? A gente pode, até um ouvinte agora há pouco escreveu sobre isso, a gente pode chamar de ativista quem pratica vandalismo? Claro que não, ele é vândalo, para começar é criminoso, né? Está praticando um crime, porque as leis garantem que tenha um banco lá cobrando taxas extorsivas. A maioria dos bancos cobra taxas no Brasil que não são aceitáveis em nenhum lugar do mundo, ou em poucos lugares do mundo, mas a lei os autoriza a ter aquelas coisas ali. Qual é o caminho do cidadão para mudar? Via Congresso, alterar as leis e diminuir essa extorsão. Bom, mas quebrar não, né? Jogar bomba não. O que ocorreu então, Rodolfo, foi que o francês tinha essa palavra activiste,
que veio lá do latim e tinha outro sentido, que é activus, tem um ser mudo, que é aquela pessoa que age, em latim é agere, fazer, aquela pessoa que age, que faz as coisas, e que quando nada funciona, ela vai para a rua tentar fazer as coisas, não é? Mas como você disse, pressionando, né? Pressionando, agindo, né? Com atividade de ativista, sem precisar quebrar. Agora, não só a palavra ativista te chamou a atenção e te chama a atenção também para a gente explicar aos ouvintes em todo esse cenário que a gente teve, né? Que a gente continua tendo no Rio de Janeiro, né? É verdade. Eu só queria completar, Rodolfo, antes de passar para a próxima, que dá bem uma ideia desse cenário, que o reino das palavras, que é o meu assunto, né? Ele acabou fazendo com que se consolidasse para ativista não mais uma pessoa que se caracteriza por fazer as coisas. Esse ficou sendo ativo, pessoa ativo. Ativista ficou para esse tipo de gente, cuja representante maior, que é uma representante assim, emblemática do que está ocorrendo, é esta menina. Sininho. Aliás, só no Brasil, né, para ter nome de fada, Sininho, uma mulher que faz um plano de pegar bastante galões de gasolina e sei lá, e bombas, explodir nada mais, nada menos que a casa dos representantes do município, que é a Câmara dos Vereadores, né? Então ela não faz jus a esse apelido daquela buliçosa fada amiga do Peter Pan lá na Terra do Nunca, né? E baderna, professor, que eu acho que está até mais ligado ao que esse grupo vem fazendo, né? Baderna, bagunça, né? Bom, Mariana, não só em homenagem a você, porque aí entra uma mulher na história, e a Maíra, vamos fazer da palavra baderna uma homenagem a vocês duas, né? Porque foi uma mulher que deu origem a esta palavra. Ela existia no latim, baderna, depois passou para o francês baderne e o italiano baderna, mas o que consolidou mesmo foi uma mulher, uma bailarina, chamada Marieta Baderna, o sobrenome dela era Baderna. Ela passou aqui pelo Rio, e o Moacir Werneck de Castro, que é um bom intelectual brasileiro, ele criou essa lenda e mandou para um ex-deputado comunista italiano, estudioso da nossa literatura, da literatura italiana, o Silvério Corvesieri, e ele publicou um livro que acabou sendo prefaciado pela autora da melhor história da literatura brasileira que eu conheço, que eu acho que é a melhor, a Luciana Esteganho Picchio, que é italiana, e ela, uma das melhores, né, vamos dizer uma das melhores, porque tem também a do Carlos Nejar, e acabaram referindo a Baderna como se essa moça tivesse realmente existido, veio aqui no Brasil, fez uma série de espetáculos, e para os jovens assistirem aos espetáculos dela, havia muita bagunça. Então, baderna passou na língua portuguesa a misturar-se como no vocabulário como sinônimo de bagunça. O Moacir Werneck de Castro assegura que ele criou essa lenda, que na verdade não havia isso. A bagunça seria por causa da disputa por um lugar para assistir o espetáculo? Isso, era mais ou menos um conceito de rock, né, daquelas filas, ou sei lá, entrada para estádio, todo mundo queria o melhor lugar. Tipo disputa para comprar ingresso quando tem jogo importante no Brasil, que é aquela baderna para ficar em fila de bilheteria, né? A Marieta devia ser poderosa para provocar uma baderna ali. Mas toda mulher né, Mariana? Você só não consegue o que não quer. Professor, a Cristina de Caxias está comentando aqui com a gente, falando, lembra o professor Dionísio que mulata era profissão, havia selo de qualidade, mulata sargentelli. Foi isso que o professor estava falando, que lá atrás, né, professor, era profissão, né? Era profissão, o sujeito apresentava como profissão. Mas bem lembrado, nós temos ouvintes atentas também, não é? Maravilhosos. Maravilhosos aí, que estão dando, de vez em quando eu recebo boas dicas aqui para pesquisar palavras que eu não conheço. Um ouvinte, por exemplo, já que estamos no assunto, me perguntou: professor, conhece o tijolo cobogó?
É o que é atrás do tijolo Cobogó. Vocês conhecem o tijolo Cobogó? Eu conheço. Eu fiz uma obra de quase um ano na minha casa, professor. Tudo de obra eu tô conhecendo. Eu botei até o Cobogó lá em casa, em uma parte. E o sabe que é? Dá pra tem me esse nome? explicar? O que é isso? Não, a origem eu não conheço. É como, acho que porcelana, né, professora? Como são os desenhos. É uma coisa ali. de decoração. Isso, de decoração. Fica por dentro desenhado. da massa, não é disso não. Não. A ideia é exatamente aparecer. Você usa como divisória, mas aí pra decorar, né, pra ornar ali. É caríssimo. Mariana Procopio tá bem, professor Tá Dionísio. bem, né? Depois de um ano, eu Ela vou tá fazer uma fazendo rifa rifa também. O saber de vocês sobre o tijolo Cobogó está me espantando. Eu não sabia nada e daí fui pesquisar, naturalmente, eu não sabia mesmo. E é um tijolo furadinho, como a Mariana disse, pode ser de louça, de cerâmica, não é para decoração, tem uns furinhos para entrar a ventilação, né? E para a pessoa vê de dentro para fora, como se fosse um vidro fumê, e não é vista de fora para dentro, lógico que daí a pessoa, para vê-la, teria que encostar o olho naqueles buraquinhos, não é o caso, mas quem está dentro pode, vai lá, encosta o olho e vê fora. E esse tijolo tem esse nome porque ele foi inventado no Recife, em 1929, por 3 engenheiros. Um deles se chamava Amadeu Oliveira Coimbra, deu a primeira letra do Cobogó, Coimbra, Co. Depois o segundo era um alemão, parente do Rodolfo, que aliás, alemão no Brasil é tudo, né? Holandês também, alemão, francês, Virou alemão, rei, virou rei. alemão. Tem um olhinho azul, Me é o alemão, respeita, né? meu irmão, respeita depois do 7-1. Minha família fez estrago. Mas o que mais? O Morro do Alemão, por exemplo, não é alemão, né? Foi um holandês, começou aqui no Morro do Alemão. Mas enfim, ficamos nesse. Esse segundo aí, o Bó de Cobogó, na verdade, se escreve Boeckmann, mas se diz Beckmann, né? O alemão Beckmann, mas esse Bó deu o Bó. E por fim, o terceiro engenheiro era Antônio de Góes, entrou com o Bó, Cobogó, e deram o nome ao tijolo e foi parar nos dicionários. Caraca, que loucura, né? A origem das palavras, algumas têm sentido, outras não têm, vem da cabeça da pessoa que está ali criando o negócio. Se você não pegar o professor Dionísio, vai entender de onde vem a palavra. Nossa. Graças a Deus você existe, professor. O que mais estava separado aí, o Mário, de manifestações? Vamos lá, falamos de ativista, baderna, bagunça, professor. A bagunça, que é sinônimo de baderna, ela já é uma coisa mais antiga, está na língua portuguesa já no começo. Mais antiga não, mas ela foi registrada lá no comecinho do século XX. Não sei se já notaram, mas nós somos gente do século passado, né? Século XX. Tenho essa sensação quando eu vejo meus sobrinhos teclando o computador também. Me sinto lá já o dinossauro. Ela ganhou esse nome porque nas brigas se jogavam bagos de frutas, de coisas, e passou a marcar a confusão. Depois, então, dessas coisas, de coisas desarrumadas, né? O quarto está uma bagunça, não quer dizer que foi feita uma baderna como aqueles que queriam ver a Maria Baderna, mas é porque está desarrumado, está uma grande confusão, então a minha mesa está uma bagunça, ninguém jogou bago ali. E passou a dar nome de uma máquina de remover aterro, que também é chamada de bagunça. Os trabalhadores devem saber que tem este nome, mas ela já existia no português, que provavelmente pegou de alguma língua vizinha, porque durante muito tempo Portugal conviveu com 2 línguas, né? O próprio Camões faz poemas em espanhol e não em português, apesar de ser considerado o fundador dessa forma culta da língua portuguesa, porque Portugal não teve herdeiros lá em 1580 e ficou sob domínio da Espanha de 1580 a 1640, num período de consolidação da língua escrita. Professor, o Chico Vargas, nosso colunista e agora âncora também do Band Energia, segunda edição, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Aliás, hoje, quinta-feira, ele está com a gente, terças e quintas, em breve, todos os dias. Um abraço para o Chicão. Ele falou que o tijolo Cobogó está lá no prédio dos associados, na Rua do Livramento, lá na Saúde, e disse que é um projeto até do Niemeyer. Ele pode ser visto lá nesse prédio,
na Rua do Olha. Livramento, na Saúde. Que Projeto coisa interessante. Bom, o Chico Vargas ganhou 2 abraços, porque tem aqui um fã dele que sempre que pode ouve. 2. E teve um ouvinte que na verdade ele não perguntou, ele registrou o Eduardo Soares dizendo que uma amiga dele que estudou História na UERJ disse para ele que o termo mulata, que agora há pouco a gente estava comentando, era uma expressão preconceituosa no início do século XIX e XX e significava em determinado momento mula. É verdade isso, professor? Chegou também a ter esse tipo de... A origem é essa? É sim, porque uma das hipóteses para o termo ter se consolidado com isso é porque o espanhol tinha a palavra mulato e já está registrado lá no século XVI que era o macho jovem do jumento, né? Mas como ele é híbrido, mula e mulata, o híbrido não procria, né? É estéril. A mula não tem molinho e o mulo não engravida ninguém. Para que haja o mulo ou a mula, tem que ter um jumento com a égua ou um garanhão com uma jumentinha, não é? Essa é a mistura. E daí, por comparação, a mulata chamou mulata e a mulata teria recebido este nome assim. O primeiro se aplicou ao burro, como ele trabalhava mais do que o jumento, né, ou tanto quanto, passou a ser denominado assim. Mas é uma das hipóteses, não é a única, Rodolfo. E no programa de rádio a gente sempre dá assim um resumo, né, porque não tem como. De todo modo, mulata vem de mula. Vem mesmo, o ouvinte que registrou bem. Depois ela ganhou houve uma coisa diferenciada aí de gênero, né? Porque o mulato continuou lá, mulato que trabalha, veio de mula, não sei o quê, mas a mulata, sobretudo depois do Di Cavalcanti, porque o brasileiro mais vê e mais ouve do que lê, ele passou a redimir assim a mulata. O carnaval consolidou essa fama visual da beleza da mulata, né? E essa parte do trabalho ficou esquecida nessa semântica. Viva a mulata. Professor, Viva a 5 mulata. vivas, hein? Tô te cobrando, hein? A gente se fala fora do ar, hein? Um beijo enorme pra você. Meu querido Rodolfo, me chame, é só me chamar, a marca de hora. Eu agora eu deixei estático, rapaz, 1 ano, né? Sou um professor que tem o tempo de beber vinho com os amigos. Primeiro eu perdia muito tempo com o trânsito. Pô, que maravilhoso. Então vamos tomar um vinho pra gente poder comemorar. Se Deus quiser comemorar depois também que a gente conseguiu todas as gifas necessárias pro William. E eu estou aí com inveja de Diego, você, viu, Alemão? Porque você está do lado da Maíra e da Mariana, minhas queridas amigas, e até expulsou o Jonathan para ver se ele arrumou outra namorada, né, Maíra? Mandei Vamos ele ver de se ele volta volta pra terra. desse período de férias, professor, acompanhado. Não é possível. 1 mês já dá pra desencalhar, né, professor? Agora desencalhamos o Jonathan. Ele tá louco atrás de uma mulata. Um abraço, professor. Beijo. Um abraço, um beijo para as meninas. Tchau, tchau. Vamos por um intervalo, né, Mário? Tocar um barquinho.